Sejam então bem-vindos a mais um Conselho em Revista, espaço que quinzenalmente lhe dá a conhecer alguns daqueles que foram os destaques informativos, não só na ERTE, mas de uma forma genérica em Tomar ao longo dos últimos 15 dias. Espaço, naturalmente, que conta, como sempre, com os comentadores de serviço, António Paiva e António Alexandre. Pode, como sempre, também acompanhar-nos aqui em direto nas frequências 92 e 98 FM e ainda através do site da ERTE em radioertz.pt ou através do canal da MEL, carregando para tal a tecla verde do seu comando e digitando os números 92 98 00. Vamos então à conversa com os dois comentadores de hoje. Um dos temas, naturalmente, em destaque nesta edição prende-se com a aprovação do Orçamento e Plano da Câmara de Tomar. Um orçamento que tem, digamos assim, vários eixos de intervenção prioritários, como aliás foi referido na altura da discussão e votação desse mesmo orçamento, na reunião de Câmara. Referência para a coesão social, vai receber, ou está previsto receber 5,2 milhões de euros, desenvolvimento urbano 6,5 milhões, desenvolvimento económico 1,3, proteção civil, gestão e equilíbrio financeiro, melhoria de processos internos são também prioridades do atual Executivo. Mas, de facto, começando pelo princípio, esta questão do desenvolvimento urbano que recebe, digamos assim, o grosso da fatia, o grosso da fatia, 6,5 milhões do total do orçamento, é de facto um valor significativo, António Alexandre. O valor é significativo, agora a gente precisa de perceber, e eu confesso que não tenho, isto foi uma semana agitada, os dias passam-se de uma maneira muito rápida e não tive a oportunidade de ver com detalhe a informação que existe sobre os pormenores do orçamento. O desenvolvimento urbano é necessário, como há outras necessidades no Conselho, e portanto as prioridades, quem está na Câmara tem que as definir, e define-as de duas maneiras, na ótica do partido maioritário, do equilíbrio das necessidades. E aí é como em qualquer outra coisa na vida, cada um puxa a brasa à sua sardinha, como diz o ditado popular. Puxa no sentido daquilo que acha que são os seus interesses, ou que de uma maneira até séria, e a partir do princípio que as pessoas estão construtivamente nas coisas, puxam no sentido de que as pessoas acham que o desenvolvimento da cidade e do Conselho se deve pautar e, portanto, deve caminhar. E depois isso pode muitas vezes gera a contradição e a discussão pública sobre se essas opções são as mais corretas ou não. Tenho defendido aqui, nesta fase deste programa onde nós estamos, e tem sido, digamos, de certo modo, eu e o Paiva não temos diferido muito no essencial, em que este tipo de discussão do que é o futuro, do que é o investimento, do que é o desenvolvimento da atividade camarária, deve ser feita com o máximo consenso. Porque nós perdemos, e temos experiência disso, e eu julgo que tanto eu como o engenheiro António Paiva, com todos os defeitos, todas as virtudes, todas as capacidades de cada um, que não é isso que está aqui em causa, mas a experiência nos deu, comungamos, de certo modo, em parte, de várias coisas, e uma dessas é que deve haver um máximo consenso, sem perder e sem abandonar aquilo que são as convicções de cada um e aquilo que cada um acha que a cidade deve se desenvolver. Eu, quando falo, normalmente sou crítico, porque crítico daquilo que sei que quando estive na Câmara e quando tive poderes políticos e autárquicos também não fiz, por várias razões, e isso a discutir os pormenores posso depois defender porque é que não aconteceram, mas também se calhar por erro estratégico, ou erro de convicção, erro de análise, e portanto agora estou sempre num registro em que acho que deve haver diálogo, consenso, discussão, mas depois o consenso a seguir para que o Conselho ia aproveitando, porque houve um período em que houve muito dinheiro, a fundo perdido, dos fundos comunitários, disto, daquilo, daquilo outro. E até receitas próprias do município, que vinham, por exemplo, o município de Tomar tinha, há tempo atrás, um desenvolvimento de construção civil
ou até um desenvolvimento industrial, uma capacidade industrial e comercial que gerava receitas, e portanto o município tinha receitas próprias, receitas que vinham daqui, dali, da acolá e dos fundos comunitários que permitiam fazer coisas. Hoje não, temos que gerir com outra parcimónia, temos que gerir melhor, se calhar com mais critério, porque as opções não são abertas, não há tantas opções. Eu lembro-me, e o engenheiro António Pava também já tem que referir isso, do tempo em que havia um conjunto de fundos comunitários onde os municípios se candidatavam e o município de Tomar, em determinada altura, e muitas vezes fez isso, que absorvia a fatia que lhe cabia e às vezes até absorvia a fatia que havia a outros municípios por mais inércia dos outros municípios, muitas vezes não conseguiam utilizar. Hoje não vivemos num tempo diferente e convenhamos que temos que perceber que o tempo atual não é igual ao outro. Mas também temos que ver como contraponto que há coisas que foram feitas, ainda no último dia falávamos aqui, há coisas, obras, infraestruturas, etc., que foram criadas e que hoje já não há necessidade de as criar. Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser ponderado e isso é o resultado da aprovação, da elaboração, primeiro, do plano de atividades e orçamento e depois da discussão e daquilo que sai como documento final. Portanto, essas opções, eu confesso que não as tenho em pormenor, mas do ponto de vista da pergunta de desenvolvimento urbano, o desenvolvimento urbano é necessário. Mas também há outras coisas que estão... E quando falamos em desenvolvimento urbano, temos que perceber o que é que lá está. Isso é tudo muito... Desenvolvimento urbano é uma coisa... É um capítulo muito grande. Ter que perceber o que é que está inserido no desenvolvimento. Quais são as consequências disso? Quer dizer, depois de gastar estes 6,5 milhões, o que é que fica para Tomar? Agora, há uma coisa que eu tenho dito. Tomar perdeu o comboio. Em relação na outra semana falávamos aqui e depois conversando com alguém com importância no Conselho me dizia: vocês dizem que não há importância ao peso político. Nós falámos em peso político do Conselho. E é verdade. Do ponto de vista da análise que nós fizemos a semana passada, e os ouvintes que ouviram o programa anterior e hoje estejam a ouvir, nós aqui, ambos os comentadores também, com alguma sintonia, portanto, não há aqui grande sintonia porque no fundo ambos estamos numa posição diferente, mas diferente em relação aos que estão hoje atualmente na política, mas não é por razões nenhumas pessoais ou porque mudámos de atitude, é porque já passámos já aprendemos, já erramos, já construímos, já vimos o que correu bem, já vimos o que correu menos bem, já tivemos o sabor de ter pretensões que por qualquer coisa nos escaparam à nossa vontade. Há tudo. E, portanto, no percurso de uma pessoa, há os êxitos e há aquelas coisas que nós gostaríamos de ter feito, lutámos por fazer, mas não conseguimos fazer. No caso, o Conselho de Tomar tem várias necessidades. Agora, da receita que tem, da capacidade de investimento que tem que fazer opções muito estreitas para que resulte no melhor possível. E há aqui grandes necessidades. Eu julgo que a semana passada, por exemplo, falámos aqui e abordámos um tema. Passando ali no bairro 1º de Maio, um dia destes, olhando não sei quantas vezes, já milhares de vezes que passo lá e olho, e vejo assim, realmente esta discussão é da maior importância para Tomar e passo ao lado. E nós falámos aqui, o bairro 1º de Maio devia ser reconvertido, melhor aproveitado aquilo. Está dentro da cidade, dentro do quase, não digo do casco, o casco é lá para baixo, o casco urbano é lá mais para baixo para o pé do Nabão, mas está dentro do miolo da cidade e é um desaproveitamento. Aquelas casas não têm utilidade, ocupam um terreno dentro de uma cidade com infraestruturas dentro de tudo, perto do hospital, do centro de saúde, das escolas, de tudo, e estão ali umas casas sem qualidade, de resto de chão. Enquanto aquilo tivesse 2, 3, 4 andares, mais também não defendo, ocupava muito mais gente e, portanto, quando há problemas de habitação em Tomar, poderia-se, e aqui tem sido um erro continuado, onde, quando eu digo isto, também me incluo, também passei pelo poder autárquico, então não estou aqui agora a dizer, olha, eu agora que saí do campo, estou na bancada e digo que os jogadores não prestam. Não, ou que jogam mal, não estou só a constatar um facto. Temos que alterar esta posição. E temos também a investir na habitação de uma forma diferente. E, portanto, a reconversão ou o desenvolvimento urbano também é isto. Agora, eu não sei, e aí não posso falar mais do que estou a falar, neste sentido, nesta linha, é que nestes 6 milhões e meio, só que 1 milhão tivesse destinado à nova habitação e à reconversão urbana
mas no aspecto da habitação e do património construído habitacional, se calhar era muito melhor do que pensar só que, daquilo que eu tenho ouvido assim em passant, de melhorar uma estrada ou melhorar uns passeios ou construir um circuito para bicicletas. Eu gosto muito de bicicletas, desde miúdo tive e mantenho bicicletas, embora não as use muitas vezes, e acho muita piada que as pessoas andem de bicicleta. Eu não me atrevo, que há dias já quase não sabia andar de bicicleta, mas como se diz, quando tipo aprende, como outras coisas, mas acho muito importante, mas há outras coisas. Portanto, essa opção é isso que está e que deve estar, e é isso que faz a diferença entre um autarca ou uma gestão autárquica ou um período de uma autarquia. Eu confesso que posso falar em geral, mas não posso ir ao pormenor de certas coisas. Vamos ter, com certeza, futuramente, noutras edições do Conselho em Revista, a oportunidade para aprofundar estas questões, mas também, genericamente, António Paiva. Naturalmente, esta visão do Alexandre tem toda a razão de ser. Eu partilho de algumas coisas que o Alexandre acabou de dizer. Deixe-me saudar os ouvintes e dizer-vos que, pronto, estamos numa fase em que estamos muito em cima do Natal e, como toda a gente, estas alturas são sempre alturas bem mais difíceis para analisar documentos do que as alturas habituais. Não sei porquê. Em todas as empresas, aliás, aqueles que nos estão a ouvir agora na viagem, se já estão na viagem para casa, sabem que em todas as empresas está toda a gente a fechar contas, está toda a gente a preparar-se para o próximo ano e, portanto, estes últimos 15 dias parece que fazemos tudo aquilo que não tínhamos feito em 2017 e com isto eu quero me desculpar exatamente porque não analisei os documentos específicos do plano de atividades, para poder hoje estar aqui a tecer as considerações que eu acho que os ouvintes merecem. Mas dizer também o seguinte, portanto, se o Melenas não se importa e se o Alexandre também não se importa, fica aqui o compromisso de 2 a 15 dias, ambos olharmos para os documentos e podermos tecer considerações mais em concreto. E com isto também devo dizer, como primeiro ponto, que eu acho muito pouco tempo para um membro da Assembleia Municipal ter de se pronunciar daqui até dia 27 ou 28, que não sei, a Assembleia Municipal creio que está marcada para um desses dias, e os documentos creio que chegaram aos membros da Assembleia, se não hoje, ontem, no máximo ontem à noite, e portanto os membros da Assembleia Municipal, eles próprios, para além de estar com as famílias e o trabalho que têm, como sabe, um membro de uma Assembleia Municipal não trabalha a tempo inteiro na Câmara Municipal, portanto, para além do trabalho habitual, terá de analisar um documento desta importância em muito pouco tempo. Acho que dar mais tempo aos membros da Assembleia Municipal para se poderem pronunciar era fundamental. E fundamental porquê? Se calhar, quando já a maioria dos municípios estão habituados a ouvir falar sobre o plano de atividades e orçamento. Nós, no município do Tomar, no fundo, analisamos 2 grandes planos, que é o plano da Câmara Municipal e o plano dos serviços municipalizados. E associados a estes planos está o orçamento propriamente dito. O que é que vale a pena recordar para todos aqueles que nos estão a ouvir? Recordar que qualquer destes planos tem o quê? Tem, de um lado, as receitas e a previsão de receitas, ou seja, a Câmara Municipal não sabe exatamente quanto dinheiro vai receber em 2018, mas pode prever quanto vai receber, e as receitas dividem-se em quê? Receitas que são transferências diretas vindas da Administração Central, ou seja, vindas do Estado, e aqui nós temos de dizer que não são receitas que o Estado nos dá ou que o Governo nos dá, não, são resultado dos impostos das pessoas, ou seja, resultado do IRS, IRC e IVA, e estes impostos que são nacionais são em parte distribuídos para as autarquias. E esta é uma fatia importante da receita da Câmara Municipal. Depois há outras fatias igualmente importantes. Uma delas, que é o IMI, que resulta da aprovação das taxas, que nós já discutimos aqui, e, portanto, resulta da aprovação das taxas de IMI. Ou seja, é o dinheiro dos munícipes que está a ser discutido a sua aplicação durante 2018 e em anos seguintes. E eu vou já dizer porque é que eu acho que é também em anos seguintes. Ou seja,
Este ano para mim, por isso prometo olhar para ele e discutirmos numa próxima edição deste programa, trata-se do primeiro ano do mandato. Ou seja, é um primeiro ano com um novo Executivo, a mesma Presidente da Câmara, mas um novo Executivo e, consequentemente, digamos, com um documento chamado As Grandes Opções do Plano, e este documento deve ser lido, vai ser lido com certeza por todos os membros da Assembleia Municipal, já foi lido com certeza por todos os membros da Câmara Municipal, e aqui estão opções que vão para além daquilo que vai ser o orçamento do ano que vem. Ou seja, são opções que são, no fundo, opções de política e que deveriam resultar daquilo que foi o programa eleitoral do Partido Socialista nas últimas eleições. Se ele foi devidamente feito, foi transposto daquilo que eram as suas opções e as suas propostas durante a campanha eleitoral e que resultaram nesta grande opção de plano. Vamos ver se assim é. Creio que está lá a questão do realojamento das famílias ciganas, etc. Quero ver se está, e se está com lógica de vir a ser executado ou não. Sabemos que já era uma das promessas quando se candidataram há 4 anos e que resultou em coisa nenhuma. Vamos ver então se já começa a aparecer algo que nos possa dizer, sim senhor, é este o caminho que vai ser seguido. Portanto, estava a falar das receitas, e as receitas têm esta fatia que vem da administração central, ou seja, que vem resultado dos impostos de todos os portugueses e uma consequente redistribuição e envio para cada um dos municípios, e este dinheiro basicamente dá para aquilo que a gente pode chamar as despesas correntes do município, ou seja, aquilo que é os gastos que a Câmara Municipal tem com o pessoal, com a manutenção, etc., com uma série de funções que a Câmara Municipal já cumpre, que é aquilo que muitas vezes chama as competências do município. E temos de admitir que são muitas as competências do município. As pessoas poderão pensar que não, mas há muita coisa que, se não existisse uma Câmara Municipal, não era prestado esse serviço, não é? E este é garantido, digamos, por estas receitas. Depois, o IMI, o Imposto sobre Veículos, as próprias licenças de construção. Há aqui uma série de serviços prestados, por exemplo, as receitas do mercado, etc., que constituem todas as receitas do município e, portanto, digamos, a coluna da esquerda, que é daqui a primeira aferição que nós devemos fazer, e daqui a 15 dias discutir, é qual é a probabilidade de verdadeiramente se chegar a estes 34 milhões do plano de atividades. E, portanto, vão ser ou não vão ser 34 milhões, vão-se executar 34 milhões, vai ficar parte por executar, há já consenso absoluto entre as forças políticas principais, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, para executar estes 34 milhões ou não. Parece-me que é a primeira análise que nós temos de fazer. A segunda é depois olhar para as despesas. E aqui eu quase brincava com a palavra despesa. É que é despesa. Tudo é despesa, é verdade, mas é despesa real se conduzir a coisa nenhuma, é investimento se conduzir a alguma coisa que seja útil e com repercussão direta na vida das populações, e é para isso que as populações votam, é para ter resultados daquilo que é, digamos, o seu dinheiro, o dinheiro que está entregue à gestão da Câmara Municipal, e ela deve aqui. Então, estas despesas dividem-se em 2 fatias, que é as tais despesas correntes, como eu falava há pouco, e as despesas de investimento. O António Alexandre acabou de falar essencialmente das despesas de investimento, ou seja, aquela fatia de investimento que é preciso pensar a sério onde vai ser investida. E o Alexandre disse, com razão, pelo menos o primeiro fator é o seguinte: hoje tem de se ter um critério muito rigoroso na opção de investimento. Porque se não se optar por aquilo que é multiplicar, eu só corrigia aqui algo que o Alexandre acabou de dizer, que eu acho que foi sempre assim, ou seja, um município bem gerido sabe multiplicar o pouco dinheiro que tem, utilizando os fundos comunitários e as candidaturas a que pode ir à procura para conseguir garantir aquela função. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ainda no outro dia estive no diálogo com o administrador da Associação de Municípios do Médio Tejo e ele dizia-me uma coisa fantástica, que é, em matéria de rede de esgotos, e estamos aqui também a discutir os serviços municipalizados, em matéria de rede de esgotos, só o primeiro anúncio
é que foi individual. Ou seja, quem se candidatou ao primeiro anúncio, as câmaras municipais que se candidataram ao primeiro anúncio para garantir fundos comunitários para executar obras, conseguiram fazer individualmente. Agora, para concorrerem para os fundos comunitários de apoio aos esgotos, já têm de se unir e garantir um agrupamento à volta dos 50 milhões. Eu creio que o número é 50 milhões. Ou seja, isto significa que é preciso haver, ao nível da Associação de Municípios, um estudo que agregue projetos de Tomar, de Torres Novas, de Abrantes e, portanto, ao nível da Baixa, fazer uma agregação e só essa agregação é que já se pode candidatar. Portanto, aqui está um exemplo de uma oportunidade perdida que é, não tendo ido ao primeiro anúncio, agora já é preciso preparar as propostas com os outros para se poder dar o passo seguinte em matéria de rede de esgotos. Mas isto não fica só por aqui, ou seja, se, por exemplo, o município não aproveitar a oportunidade para dar passos significativos no que diz respeito à regeneração urbana, mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer também. Porquê? Porque a União Europeia o que é que quer? Quer redes. Toda a gente fala em redes. Porquê? Porque não se pode estar a olhar para um município individualmente. Não é? Eu estou a trabalhar lá em baixo no Algarve, nos afazeres que tenho, estou a trabalhar com um município em específico. E vendemos casas, portanto, acabámo-las e vendemos-las, que é Castro Marinho. As pessoas que compram as casas são de Vila Real de Santo António, porque está a 2 passos de Castro Marinho. Ou seja, as pessoas, no fundo, estão em apartamentos em Vila Real de Santo António e procuram casas. Não há casas em Vila Real de Santo António, há em Castro Marinho. Ou seja, a ligação entre municípios, e eu estou a falar nestes que estão longe do nosso município, para nós olharmos para isto e pensarmos assim, realmente quem vai lá abaixo ao Algarve quase não vê a diferença entre sai da autoestrada, passa por o município de Castro Marinho e vai para Vila Real de Santo António. Mas a maioria das pessoas que me está a ouvir hoje, quando sai da autoestrada, pensa que está a entrar em Vila Real de Santo António. E não, está a entrar noutro município. Ora, isto que nós, quando vamos ao Algarve, pensamos, é exatamente o mesmo que pensa um europeu, uma Comissão Europeia, em relação ao município A ou ao município B. O que interessa à União Europeia é a região do Médio Tejo. Em matéria de regeneração urbana, em matéria de redes de infraestruturas, em matéria de ambiente, etc., quais são os resultados coletivos que obtém. Por isso dizia o Alexandre há pouco, e com muita razão, que efetivamente a capacidade, e é assim que eu interpretei o que ele estava a dizer, a capacidade de captação de fundos externos para garantir a eficácia daquilo que é o dinheiro que os tomarenses e os portugueses estão a colocar no orçamento da Câmara Municipal é absolutamente fundamental. Ora, eu dei, digamos, uma panorâmica geral porque, basicamente, e comecei por me penitenciar, ou seja, isto é uma introdução àquilo que eu espero vir a dizer daqui a 15 dias. Ou seja, eu vou olhar para o orçamento nesta ótica, que tenho a certeza que é como os membros da Assembleia Municipal olham para o orçamento. E é nesta ótica que eu prometo que daqui a 15 dias tecerei as considerações. Só acrescentava mais uma coisa, que é este orçamento tem, para mim, uma característica muito particular. É o primeiro do mandato. E, portanto, para mim não significa só uma análise sobre as opções políticas para o ano de 2018, mas para o mandato inteiro. Daqui se perceberá se já há linhas de conduta que possam prever quais são os... Exatamente, que possam prever qual é o objetivo final a cumprir no fim deste mandato, ou se ainda vai ser um ano perdido e só no próximo orçamento é que se poderá ver algo que produza frutos. Como o Alexandre disse há pouco, não chega a obrinha A, a obrinha B ou a obrinha C completamente desligadas umas das outras. Se isso é o que está no documento, não chega. Se é mais do que isso, então ótimo, estamos no caminho certo. Eu teria considerações acerca dos serviços municipalizados, mas deixo que o Alexandre ainda possa... Alexandre, não perco por onde vai, mas pegando aqui no que o António Paiva acaba de dizer, a oposição PSD no Executivo da Câmara na altura dizia isso mesmo. Este orçamento é um orçamento pensado para um ano, quando devia de estar a ser pensado para um mandato, até mesmo para 15 anos. O PSD dizia isto. Era preciso estratégia a longo prazo de 15 anos. Eu, como disse há pouco, e no fundo, hoje
hoje não é combinássemos, até porque durante a semana ou durante os 15 dias que não nos encontramos, eu e o Engenheiro Paiva, cada um tem a sua atividade diversa e até nem falamos, mas realmente, tal como ele, este espaço perto do Natal, e não trabalhamos na mesma área, mas ocupa-nos, e portanto estamos aqui em igualdade de circunstâncias, porque não tivemos a disponibilidade de estudar e de se informar ambos sobre o assunto. Não foi combinado, aconteceu por fruto da época de igual modo. Mas o que está em cima da mesa aqui na conversa e o que estamos aqui a conversar, acho que faz todo o sentido. Porquê? Porque realmente é preciso uma estratégia. E eu não sei se essa afirmação do PSD está totalmente correta, ou se não está correta, não estou também em posição de o dizer, mas faz sentido, aparentemente faz sentido, que é preciso perceber, e o Engenheiro Paiva acabou na sua intervenção agora de dizer o mesmo, está tudo no mesmo sentido, que é preciso perceber se a obra aqui, ali e acolá, as 3 ou 4 obras que se fala mais, por exemplo, se fazem parte de uma estratégia, é que daqui a 4 anos a gente tenha, digamos, um edifício construído, ou uma estratégia construída, portanto, pode fazer sentido, ou pode não fazer sentido. Portanto, fazer os esgotos aqui, ou lá, ou fazer uma intervenção aqui, ou ali, vista desgarradamente, pode não parecer nada, mas se fizer parte de uma estratégia de 4 anos de mandato, que quando chegar ao fim se perceba, afinal, aquela intervenção aqui, ali, lá, somou, acrescentou, e o conjunto faz a diferença. Porque em qualquer situação, 2 coisas podem não significar nada, ou 4 coisas, mas se elas 4 coisas depois se somarem, tornam o edifício mais forte, portanto, ou a estratégia mais forte e mais robusta. Portanto, é esse elemento que nós estamos aqui, felizmente ou infelizmente, em igualdade de circunstâncias e dificuldade de poder, mas também, eu concordo com o Engenheiro Paiva quando ele disse, os documentos, e faz-me lembrar uma coisa que tem sido muito discutida, e essa é uma área onde eu estou mais, que é, por exemplo, o facto das pessoas irem para as Assembleias Gerais das IPSS e votarem os orçamentos importantes sem saber o que é que lá está. Isso faz-me lembrar as Assembleias Municipais. Muitos dos seus membros, porque comparativamente parece que muitas vezes a Assembleia Municipal parece uma Assembleia Geral de uma IPSS. E as pessoas vão ali, hoje vamos à Assembleia Geral, e portanto hoje vamos à Assembleia Municipal, sem saberem os documentos, sem estudar os documentos. E vão lá na perspectiva qual? Como vão à IPSS. Estão de acordo com o presidente da IPSS e com a malta que está lá na direção, eu disse, vou ali para votar aquilo a favor. E, portanto, vou ali naquela disposição, o que lhe disserem que está nos documentos, a pessoa vai votar a favor e pronto. E ao contrário, às vezes, há um chato, aqueles que chamam o chato, que é aquele que vai lá, também assim, eu sou contra aquele fulano e vou lá para votar contra e pôr aquilo tudo em causa. Mas ambos não sabem o que é que estão a discutir. Porque não estudaram o documento. E aqui, o que agora aqui se falou, e o Engenheiro Paiva disse, é preciso que os membros da Assembleia, de todos os partidos, dos que vão na perspectiva de que vou lá para votar a favor, e o outro vai lá para votar contra, saibam o que é que está em causa. Porque muitas vezes dessa discussão, e neste mandato, que é curto, começou há pouco tempo, eu já percebi que houve 2 ou 3 situações em que da discussão saiu soluções de pelo menos parar ou atrasar a obra, andar melhor, e projetos que nós falamos aqui pararam, o que não parece mal, até me parece construtivo. Se não temos a certeza, e nós falámos aqui do Raul Lopes, falámos daqui da Várzea Grande, e como consequência do feedback que tive da Câmara, e o Engenheiro Paiva, penso eu, também teve feedback, não por influência nossa, porque nós nem o Engenheiro Paiva nem eu temos a pretensão de estar aqui a jogar no ringue da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Já foi tempo. Já jogámos aí. Estamos aqui a dar as nossas opiniões livremente, e cada um livremente dar a sua opinião. Mas coincidiu que nós, ao falarmos aqui, quando os autarcas, no sítio certo, discutiram, chegaram a um consenso. O que não é negativo, até acho muito positivo. Porque até a cabra recua para amarrar com mais força. E, portanto, também em termos autárquicos, nós não podemos ter vergonha nenhuma de recuar, de ponderar, de discutir o assunto e depois avançar com mais força. E, portanto, se existir, e às vezes a mais força não quer dizer que seja preciso ser unanimidade, mas pode esse recuo, esse atrasar da decisão, fazer com que a seguir as coisas sejam feitas com outra força, com outra direção. E é disso que se trata, e é disso que nós, eu e o Gil Coelho Paiva, daquilo que conheço, e conheço suficientemente para podermos dizer que estamos aqui na posição de discutir as coisas com esta liberdade, também sujeitos a errar ou termos uma perspectiva que é nossa. Eu já nem digo tanto errar, disse isto, eu sou assim muito liberal nestas coisas, mas também alto lá.
é a nossa posição. E, portanto, eu um dia destes posso estar aqui em divergência com o Engenheiro Paiva com aquela coisa que nem o outro está mais certo. Temos opiniões diferentes, porque eu acho que ele até é do Porto, eu sou do Sporting, e, portanto, a gente tem sempre... A bola é redonda, mas a gente vê sempre as coisas. E na bola aplica-se ao resto da vida. Muitas vezes nós temos a nossa sensibilidade própria e gostos diferentes. Eu posso gostar mais de tinto e ele mais de branco. Eu posso gostar mais de uma carne de porco e ele preferir o de frango ou vaca, porque ele, para manter esta linha contrária à minha, tem que comer coisas mais leves. Não, mas isto só para dizer que em tudo na vida nós temos opções diferentes, que não é mau. As pessoas às vezes veem tudo o que é divergir, ou discordar, ou não concordar com isto ou aquilo, como uma coisa muito má. Não, se calhar até é positivo, porque se todos nós concordássemos com tudo, se calhar o mundo era bem pior, e tomar era bem pior. Portanto, é preciso que haja discordância, confronto de ideias, aquilo que eu volto a bater. Agora queria dizer uma coisa, até para introduzir o tema que o Engenheiro Paiva já estava a falar sobre serviços e sobre este tipo de coisas, que é assim, que eu a semana passada ou outra falou-se aqui e ficou-me, e eu estava aqui a ouvi-lo falar e recordei também aqui uma nota que é, quando se compara razões estratégicas, eu faço isto sem qualquer sofisma, mas faço só por uma realidade que para mim é visível, até porque passava um dia deste em Ferreira dos Eus e lembrei-me dos debates que a gente tem tido aqui e pensava assim, porque é uma coisa que me ficou marcada. Ferreira dos Eus, que é um município pequenino, teve uma estratégia em termos de esgotos nas margens do Rio Zezer, em que paulatinamente construiu redes de esgotos na maioria dos aglomerados, daquilo que eu conheço, não conheço suficientemente bem Ferreira dos Eus, mas daquilo que eu conheço, e não conheço pouco, porque quando estava nas Águas do Centro lidei com alguns daqueles investimentos, algumas obras, e Ferreira do Zezer fez redes de esgotos, com tratamento de esgotos com hectares nas margens do Zezer. Tomar, passamos ali ao pé das Olalhas, né, onde se faz a fronteira, e a diferença é que do lado de Ferreira dos Eus há uma hectare. Quando há ali uma fronteira que se confunde, que há ali uma povoação que é metade de um lado e metade do outro, do lado de mar não há esgotos. E a partir daí até ao Castelo de Bode, que eu conheça, zero. A diferença. E já não conheço o que é que se passa do lado de Abrantes, mas é notável. E as pessoas podem não gostar daqui de eu dizer algumas verdades, ou chamar a atenção a algumas coisas, mas informem-se bem do que é que se passou em Ferreira dos Eus. Houve uma estratégia em que, paulatinamente, a Câmara de Ferreira dos Eus, para além de outras obras interessantes que fez, à dimensão de Ferreira, por exemplo, há uma coisa que eu já sou velho, percebo. Ferreira, nós temos um mercado que andou não sei quantos anos para um processo muito discutível e tal, de obras. Ferreira dos Eus já conhece lá 2 ou 3 mercados nos últimos 30 anos. Quer dizer, aquilo mudou e melhorou. Tem uma central de caminhonagem também. Aquilo é uma aldeia comparado com a grande cidade de Tomar. E eu, quando lá vou, com o meu espírito autárquico, tem as mesmas passadeiras elevadas que eu não gosto e que são uma marca aqui da gestão do Engenheiro Paiva. Mas também, quando eu vou no Algarve... Tem de reconhecer que a seguir todos os municípios... Não, quando vou no Algarve, quer dizer, quando eu vou no Algarve, vou para o Norte, passo assim, às vezes até já tenho brincado, só para subir o Engenheiro Paiva, porque houve uma época que se fizeram. E, portanto, eu digo porque Ferreira tem as mesmas passadeiras, mas tem à dimensão, e eu tenho um espírito autárquico, que ainda hoje não me marco quando vou a uma terra, olho como se fosse autarca e vejo o de bom e o de mau e vejo o que é que foi feito e a alteração. E Ferreira dos Eus, por exemplo, tem essa estratégia, falámos há bocado de estratégia, esta estratégia que é uma marca, porque podem ter lá insuficiências e de certeza que as pessoas que vivem lá em Ferreira dos Eus dizem que a Câmara não fez isto, não fez aquilo. Pois, mas há dimensão. Olha, Alvaiázar, que eu também conheço suficientemente bem, mas a Dona Maria, que eu vivi lá, fiz lá a escola primária, eu que há tempos, o ano passado até escrevi um artigo que o Presidente da Câmara, atravessei 3 Presidentes de Câmara, ou pelo menos 2, o Varito, o Pinto Simões, que é meu padrinho da Crisma, que foi um autarca durante muitos anos, ainda hoje acho que é Presidente da Assembleia, e depois o outro mais novo, que já saiu também, agora já está uma senhora, que fizeram uma obra notável para mim. Porque eu comparando Maçãs de Dona Maria, que é uma aldeia, uma freguesia, comparando com Paialvo, fiz um artigo em que punha a comparar e dizia assim, vocês de um concelho de Alvaiázar, com menos dimensão, menos dinheiro de capacidade, fizeram mais em Maçãs de Dona Maria, em tudo, esgotos, arranjo, rotundas, junta de freguesia, tem tudo. E eu em Paialvo não tenho nada. E eu digo assim, mas tu estás a dizer isto porque és um malandro, estás a criticar os autárquicos. Não, eu fui 12 anos autarca, 8 no poder, também tenho culpa no cartório. Agora, a gente tem que reconhecer a estratégia, que o Paiva dizia, e bem,
que hoje é pior do que no passado. No passado a gente podia ir buscar fundos comunitários aqui, ali e acolá e íamos somando. E no mandato seguinte o tipo punha ali mais um lego, era como se fosse um lego, punha ali um lego e completava. Hoje tem que haver uma estratégia com outros municípios para ir buscar as coisas e há outra coisa que eu quero acabar esta minha intervenção para dar a palavra, deixar o Engenheiro Paiva falar, que é, também há aqui uma grande diferença, que antes não existia, antes havia o tal bolo, a gente ia lá e comia. Hoje anda-se um mandato ou dois a dizer que vem muito dinheiro, o 2020, eu já brinco com isto há uns anos, é melhor chamar aquilo 40-40, porque o 2020 ainda havia um tostão. E isso, mas os autarcas, acho que antes não eram tão acomodados, é que os autarcas partilham desta pouca vergonha nacional, que é, vão dizendo, veio dinheiro do 2020, e passou-se 4 anos e não veio. E eu acho que antes os autarcas eram mais assertivos e assim, não há dinheiro, o governo não transfere, a comunidade europeia. Agora não, sentem-se todos felizes porque fazem umas festas. É a minha sensação. Terei errado, não sei. Pois, eu era capaz de dizer o seguinte, mudou o modelo. Mudou? E adaptar ao modelo é que me parece que alguns têm feito mais devagar. E percebeu-se, o município de Tomar também foi dos que fez devagar. O plano da regeneração urbana demorou tempo a fazer-se aqui e, portanto, as obras consequentes disso, digamos que têm dado praticamente a reboque daquilo que são a definição das políticas nacionais para a regeneração urbana. E para mim, onde é que o modelo mudou? Enquanto que no passado, Alexandre, nós sabíamos, e não é muito diferente em termos de planos, porque, como sabe, a dada altura também, se você não tivesse o plano diretor de saneamento básico, também não podia candidatar-se a esgotos. Houve um tempo em que podia, sem plano. Depois foi, quem não tiver plano de desenvolvimento de esgotos, não pode, plano de saneamento básico, não pode candidatar-se aos esgotos. Ora, o mesmo está a acontecer ao nível da regeneração urbana. E agora há aqui uma coisa que é onde realmente há novidade. Enquanto que no passado você poderia fazer os investimentos no que diz respeito à rede e, por exemplo, as pessoas não ligarem os esgotos, podia acontecer, até águas. Eu lembro-me, em Casais fizemos investimentos significativos em águas e depois, quando chegávamos a ver quem ligou mesmo, tínhamos taxas de 20% e 30% das casas ligadas que não tinham água. Claro, com o tempo as pessoas foram percebendo que era muito melhor ter água tratada em casa do que correr o risco de ter água do poço. E, portanto, estas coisas as pessoas foram-se habituando. Hoje, o que é que traz novidade? A novidade é a seguinte, e é aqui que eu gostava de ver também se o plano prevê isto. Vai ter de haver uma série de sessões, e até já estão algumas marcadas ao Distrito. Eu já recebi convites para algumas sessões marcadas, mas recebi convites, por exemplo, da Câmara da Barquinha, ou da Câmara de Santarém, que é estes projetos de regeneração urbana vão ter de se divulgar cada vez mais. Porque há aqui um fator multiplicativo e aqui sim é que o gabinete do investidor faria sentido trabalhar muito mais, que é para projetos de regeneração urbana, ou seja, para projetos públicos de investimento em espaço público, há apoios, por exemplo, para os condomínios de prédios com mais de 30 anos. O condomínio de um prédio de mais de 30 anos pode renovar o prédio com apoios ao nível daquilo que é em toda a marca da cidade, ou seja, a cidade tem já marcada uma ARU, que é uma área de regeneração urbana. E essa ARU já foi marcada praticamente a passar por trás do colégio, abrange todo o centro histórico e grande parte da cidade nova, não é? Abrange ali a zona do lar da Misericórdia, exatamente. A professora Andrade, eu julgo que até vai à estação, abrange a estação também. E ali o bairro 1º de Maio, até à Praça de Torres. É suficientemente abrangente para prédios que foram construídos há 30 e há 40 anos, ou seja, prédios onde as pessoas que nos estão a ouvir vivem hoje e têm dificuldades nos condomínios. Porquê? Porque mete água, porque tem ainda a coberturas em fibrocimento, porque é preciso ser pintado. Portanto, há aqui e estes projetos feitos numa lógica coletiva têm apoios. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que um condomínio que a dada altura tem muita dificuldade em reunir o capital total para pintar o prédio, se juntar com o telhado, etc., pode fazer uma candidatura e esta candidatura é financiada pelo IRU e
paga a 3 ou a 4 ou a 10 ou até creio que, eu não sei quantos anos, não quero precisar exatamente para não me enganar, mas eu creio que vai até 180 meses, se não estou enganado, o que são 15 anos, não é? Sim, 180 são. E portanto, o que é que quero dizer com isto? Quero dizer que, associada à questão da regeneração urbana, há aqui uma outra parceria, que não é só a parceria entre municípios, é também a parceria entre o público e o privado. E aqui, a Câmara Municipal que for mais dinâmica é aquela que vai garantir que haja, primeiro, mais investimento privado, segundo, haja uma cidade mais bem organizada e bem cuidada. Mas o que o Paiva está a falar é muito importante, porque eu tenho estado com alguma atenção a isto, ele também lá está, ele focado numa área e vai tendo essa percepção. Eu focado noutra área também vou tendo a percepção. E já há uns 3 anos praticamente tenho estado com alguma atenção à definição da regeneração urbana, da ocupação, e visto isto até na ótica da Misericórdia, que tem uma série de edifícios e equipamentos nesta área. Está tudo quase nessa zona. Depois há aqui uma nuance, tudo aquilo que o G. Paiva disse é importante, e eu julgo que eu estava a pensar, quando ele estava a dizer assim, do ponto de vista do autarca, fica muito feliz e satisfeito, porque de acordo com o trabalho que todos têm, mesmo não fazendo nada, e a gente criticando um autarca, porque já passámos por isso, sabemos, aquilo é pesado em termos de esforço físico e mental e tal. E, portanto, as pessoas, às tantas, tendem, debaixo daquele stress todo, dizer assim, epá, está aqui estes planos todos e tal, mas às vezes não é do conhecimento. E aquilo que o engenheiro Paiva agora estava aqui a dizer, as suas últimas palavras, é um pouco isso. Há estes instrumentos, e estes instrumentos têm que ser divulgados. E se forem divulgados, até porque há aqui mentalmente, as pessoas têm que se preparar para isto, porque nós fomos, durante os últimos 30 anos, habituados aos fundos perdidos, e sempre que a gente conseguia um fundo perdido, que fosse para o que fosse, vinha um dinheiro que acrescentava ao património, a gente fazia, ou fosse uma IPSS, ou fosse uma empresa, ou fosse uma loja, havia fundos perdidos. Hoje não, são dinheiros emprestados a 15 anos, 20 anos, ou o que é que for, também não sei agora. Com juros bonificados. Com juros bonificados, garantidamente bonificados, e muitas vezes até com um período de carência nos primeiros anos do investimento, não se está a pagar nada, depois começa-se a pagar, e portanto há aqui uma maior facilidade. Mas as pessoas não estão preparadas, porque estão ainda, e eu próprio, confesso por mim, porque é muito mais jeitoso a gente pensar que o fundo é perdido e que nos dão dinheiro e a gente vai à nossa vida. Não, temos que o pagar. Mas é muito importante. Vamos ter que fazer aqui uma pausa, estamos em cima da hora, voltamos depois para a segunda parte deste Conselho em Revista de hoje. Retomamos então aqui este Conselho em Revista. Temos estado a falar dos orçamentos e planos da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados, agora mais em concreto nesta parte do programa. Um assunto que talvez o Alexandre esteja mais, digamos, mais por dentro, mas eu pedia ao António Paiva, então, para abordarmos esta questão, o orçamento dos serviços municipalizados. De facto, uma das preocupações que foi manifestada pela Presidente é o volume de perca de receita através do elevado número de metros cúbicos de água que se perde na rede e que ascende a mais de 40%, digamos assim, daquilo que é a água adquirida pelo município. De facto, a Presidente diz que pode estar aí, digamos assim, também uma forma do município, se resolver este problema, encaixar indiretamente receita. É plausível conseguir resolver este problema? Deixa-me só dizer uma coisa que acho interessantíssimo, que quando o Alexandre aqui falava, eu dei o exemplo dos condomínios, não é, de prédios com mais de 30 anos. Há vários, por exemplo, prédios para arrendamento, ou seja, quem quer fazer investimento para arrendamento, mas queria só deixar esta nota. Independentemente destas questões, tem muito a ver com o fator multiplicativo do investimento da Câmara Municipal, ou seja, haverá, e como viu o Alexandre, referiu-se concretamente aos IPSS, e portanto haverá aqui investimento quer na área social, quer ao nível do investimento privado, que a Câmara Municipal pode ser, digamos, a alavanca para um fator multiplicativo. E gostava de deixar essa nota, e depois daqui a 15 dias podemos aprofundar quando virmos o orçamento mais em pormenor. O orçamento dos serviços municipalizados
eu quase que começava da mesma forma que comecei com o orçamento e plano de atividades da Câmara Municipal. Porquê é que digo isto? Porque nós já discutimos aqui em sessões anteriores. Primeiro, nós partimos de uma dada taxa de atendimento. Ou seja, o município de Tomar, o Alexandre acabou de se referir há pouco, porque é que Ferreira do Zézero já tem toda a margem de Castelo de Bode arrumada e nós não temos toda a margem de Castelo de Bode. É ou não é prioridade? Está prevista para este ano ou para anos seguintes? O centro histórico de Tomar, que ainda há pouco, em sessões anteriores, nós discutíamos aqui, está ou não está previsto completar o centro histórico de Tomar? Ou seja, taxa de atendimento. Saímos de uma taxa, passamos para outra. Eu creio que é um falso problema a questão dos 40% de perdas por parte do município. Lamento dizer isso, não sei se a Sra. Presidente está a dizer isso com tanta informação quanto a deveria ter. É verdade que ela não tem estado na área dos serviços municipalizados, mas para todos os efeitos ela é Presidente da Câmara Municipal e teria a obrigação de saber o seguinte: perdas na rede são perdas na rede. Rega com água da Câmara é rega com água da Câmara e não é perda. Ou seja, é assumir que a Câmara Municipal está a regar os jardins com água da rede. E aqui parece-me que há que pensar, e nós já tínhamos pensado isto no passado, e lembro-me de um mandato onde fiz questão de que tivéssemos um plano com captações a partir do rio para os principais jardins de Tomar. É fundamental que isso aconteça. Eu creio que até só há a bomba dos bombeiros, não é? Que está cá em baixo na captação. Não há as outras. Tinha pensado na altura... No mercado, exatamente. Tinha pensado na altura até fazer uma aqui na zona onde está o Parque de Campismo. Para quê? Para que se criasse uma rede que permita que a água do rio é uma água que serve perfeitamente para a rega. E as regas automáticas são regas que gastam muita rede, muita água. E, portanto, há aqui, digamos que, uma perda. E esta perda não é uma perda, é uma rega de jardim a custo zero. Ou se põe contadores nos jardins e então põe-se o jardim a pagar a sua componente da água e perceber-se-á que aquele jardim está a ficar muito caro em matéria de rede, porque se fizesse as contas, chegava-se à conclusão de que, por o preço que está aquela água, o melhor era encontrar alternativas de rede de rega. E, portanto, este é um dos aspectos. O outro aspecto é olhar para estas perdas reais, e aí sim perdas reais, que onde andar na volta dos 20%, não estarão nos 40%, e, portanto, estas perdas reais, depois perceber onde é que elas estão. E aí sim, começar por as redes mais antigas, geralmente redes em fibrocimento, que rebentam com muita facilidade, perdas e, eventualmente, até roubos de água, que existirão. Creio que existirão num número muito menor, mas existirão. Portanto, há este aspecto que me parece importante. Mas temos de nos lembrar sempre que os serviços municipalizados hoje não são como os serviços municipalizados do passado, em que só tinham investimento de água e esgotos e, consequente, rede de águas e esgotos. Hoje têm também aquilo que é a recolha dos lixos, que estará com certeza no plano de atividades dos serviços municipalizados. E aqui eu volto à questão que discuti há pouco e que discutimos há pouco e lembrar os senhores munícipes. E então, aqui é que é tudo dinheiro dos munícipes de Tomar. Ou seja, são as contas que aparecem em casa de cada um de nós, que são as receitas dos serviços municipalizados. Aqui há algum dinheiro de fundos comunitários para o investimento, é verdade, mas tudo o resto são receitas e despesas, as receitas resultantes de quê? Resultantes da fatura que nós recebemos em casa. E a fatura que recebemos em casa tem, por um lado, o consumo que nós temos de metros cúbicos de água, por outro lado, a tarifa de saneamento básico associada a este consumo e por a recolha, o preço que nós pagamos por digamos, por metro cúbico, não é, de água gasta, mas o preço que nós pagamos para as, digamos, 40 e poucas toneladas de lixo que são recolhidas
todos os dias em Tomar. Portanto, é cerca de 1 kg por pessoa, portanto, nós devemos andar à volta das 40 toneladas por dia recolhidas em Tomar, que vão para a unidade de transferência que ali está em baixo na zona industrial, e dali partem para a Rés e Tejo, para a Chamusca, para, digamos, o tratamento final. E é aqui que eu gostava, e vou analisar o plano para perceber se, por um lado, os serviços municipalizados estão a receber dinheiro dos munícipes e não estão a pagar à Rés e Tejo, ou se, por outro lado, o dinheiro está a ser recebido e está a ser pago à Rés e Tejo. Porque, se assim não acontece, então o dinheiro está a ser desviado. Eu espero que não aconteça isso, espero que efetivamente não haja dívidas à Rés e Tejo, porque, como imagina, e com certeza deve ter sido nesse sentido que a senhora Presidente de Câmara se referiu às perdas, quem paga as perdas? A nossa conta. E quem paga os jardins? A nossa conta, porque, para todos os efeitos, a Câmara consome um determinado volume de metros cúbicos e paga este volume de metros cúbicos. E depois divide este volume de metros cúbicos que paga, ou seja, não divide os metros cúbicos de água, divide o dinheiro que paga por os metros cúbicos que vende. E se vende a todos os munícipes menos metros cúbicos do que aqueles que compra, então tem de vender um metro cúbico mais caro do que aquele que compra. Basicamente é isto que a Câmara Municipal faz, que é junta as regras dos jardins, as perdas, etc., no fundo a sua ineficácia para garantir que a água chega ao município com menos perdas e aplica na fatura das pessoas. No caso das recolhas de lixo, é exatamente o mesmo. E aqui na recolha de lixo eu acho que há muito a fazer. Há muito a fazer de todos os pontos de vista. Quer a fazer do ponto de vista da recolha do lixo, para evitar cheiros nauseabundos em muitos dos caixotes de lixo, é que já começa a ser em muitos, ou seja, já começa a dar vontade de bater palmas cada vez que se passa por um caixote de lixo que não cheire mal. E, portanto, isto é que me parece que os serviços municipalizados, ou quem está dentro dos serviços municipalizados com a responsabilidade nesta área do lixo, de se preocupar a sério com isso. É certo que poderão dizer assim, não, agora vai cheirar menos porque já estamos no inverno, felizmente e tal, e portanto não se deve ser pensado assim. Por outro lado, exigir mais da Rés e Tejo. Só se pode exigir da Rés e Tejo se estiver a pagar à Rés e Tejo. Mas exigir mais. Ou seja, há ecopontos em que já é mais papel no exterior e não é agora só no Natal. Já é habitualmente mais. Na Alameda 1 de Março, por exemplo, em frente à Casa do Desporto, etc., habitualmente, não há fim de semana que não haja cartões a voar por Alameda porque não couberam todos no ecoponto dos cartões. E, portanto, há que também exigir da Rés e Tejo condições para que os ecopontos funcionem. Portanto, do lado do plano, prometo que daqui a 15 dias serei mais pormenorizado, mas há dois aspectos que é importante vir a analisar. Primeiro, é perceber o que é que está a ser feito para que os munícipes não paguem mais metros cúbicos do que aqueles que a Câmara Municipal está a pagar, ou seja, que o valor seja semelhante, ou seja, nós não podemos pagar muito menos metros cúbicos do que aqueles. A Câmara compra 1000, não pode estar a vender só 60 e depois a cobrar os 1000, a vender 600 e a cobrar os 1000. Por outro lado, no que diz respeito aos resíduos sólidos, tem de trabalhar muito mais a sério. Os circuitos, houve uma evolução brutal. No tempo em que estive na Câmara Municipal, fizemos questão de definir todos os circuitos, tentar otimizar os circuitos, já estiveram a funcionar muitíssimo bem. Não sei como estão a funcionar nas freguesias, sinceramente, portanto, muitos dos municípios poderão pronunciar-se. Não sei como é que estão a funcionar nas freguesias hoje em dia, mas acho que, ao nível da cidade, que é aquele que tenho presenciado, parece-me que está a faltar aqui pelo menos uma coisa, que é o caminhão de limpeza dos caixotes de lixo não está a funcionar com a frequência que deveria funcionar. António Alexandre. Pois, a questão das perdas, isso é uma coisa tão falada. Eu já ouço falar de perdas e já participei em congressos de água, seminários e outras coisas mais sobre perdas. Isso é uma coisa, enfim.
E às vezes as perdas não é bem perdas. Pois, é isso. Isso depois às vezes é... Eu lembro-me que evoluímos há muitos anos, quando começámos a pôr, não havia contadores nenhuns de regas, depois começou-se a fazer alguns, e suponho que, mesmo depois de eu sair da cama, que já lá vão 20 e tal anos, ou 20 anos, se continuou a fazer isso. E portanto que hoje, não sei o estado atual, mas a maior parte dos de regas, pelo menos mais científicos, terão contadores. Mas os contadores, hoje a Pava focou aqui uma coisa muito importante. Eu pensei nisso, pensava-se nisso, falava-se nisso e nunca foi feito, e hoje, por vistos, ainda não está feito. Que é, nós temos um rio... Está estudado. Está estudado, pois, mas não foi feito. E já há 1 ou 2 poços a funcionar assim? Já há poços na zona ali, por exemplo, aquele poço que está na Ban, exatamente, já há vários poços a funcionar. Mas podíamos ter melhorado. Porque nós temos podíamos ter uma coisa na cidade, isso falava-se há 20 anos, já se falava nisso, porque nós temos o rio, que é um rio, fala-se muito do rio, mas o rio tem uma qualidade extraordinária para a rega, e se calhar até com vantagens, porque quando nós queixamos que a água não tem qualidade, se calhar para a rega tem cloro a mais. Até tem os ingredientes necessários para a relva crescer melhor. E o engenheiro Paiva estava a falar é que, visto o custo da água hoje, que é cara, realmente, investimento para a rega, se calhar é mais barato fazer o investimento numa bomba e ligar ao rio, e portanto não tínhamos perdas. E portanto, agora a água é cara. Agora eu por acaso... Desculpa, teríamos perdas, mas muito menos perdas. Sim, muito menos perdas. Esse número das percentagens de perdas às vezes, enfim, não é claro. E não é claro, quando eu estou a dizer não é claro, não é por vontade das pessoas o querer mascarar, mas não está bem quantificado, não se investe na quantificação suficiente disso. O que faz falta, e eu não sei se tem sido feito, é um sistema de telegestão do sistema e por isso monitorização, como o engenheiro Paiva gosta e defende, porque é uma pessoa, é um técnico e habituado ao planeamento e a estas coisas, e nas gestões das redes há uma evolução tecnológica e as coisas melhoraram nos últimos 10 anos, estão sempre a melhorar, dia para dia, hoje com as novas tecnologias, com as internets e isto tudo, de monitorização. Porque hoje a EDP, nós não se apercebemos, a EDP está a instalar contadores em casa das pessoas que eles nunca mais lá vão a casa ver a contagem, fazem a contagem à distância. Eu já ouvi falar disso há 20 anos para a água. Já se falava nisso, que era, instalavam os contadores numa rua, um tipo passava ali à rua toda sem ir à casa da pessoa. Não havia as internets. Hoje com a internet, eu acho que esta semana, há poucos dias, foram lá à minha casa instalar um contador, já é desses. Eles nunca mais lá vão. Vêm à distância, porque ele tem leituras à distância. Sei que quem monta hoje os sistemas de produção de energia com os painéis solares é obrigatório pôr lá um cartão de telefone e que vende à rede, porque eles periodicamente, através do cartão de telefone, fazem as leituras e portanto há esta... Agora, quando eu estou a dizer isso é que os próprios serviços municipalizados têm que evoluir tecnologicamente para saber, porque há perdas, o reservatório enche. Por exemplo, agora no verão não, mas no inverno enche, deita fora a perda. E, portanto, essa monitorização e comando à distância e os serviços municipalizados em Tomar evoluíram. Mas depois eu julgo que com a entrada das águas do centro, esses equipamentos passaram um pouco para as águas do centro e os mais deixaram de ter controle disso. Hoje não sei, não desconheço em absoluto como é que estão as coisas. Mas a questão é essencial, que é essa discussão, eu não sei, essa discussão entre município e hoje a EPAL está a ser feita, sempre foi assim. Eu que há dias falando com um funcionário percebi, e sempre foi assim. Dentro do mundo das águas no país havia várias entidades. Uma eram as câmaras municipais e quando eram a Câmara Municipal normalmente era gestão de segunda categoria, tipo segunda liga. Quando eram serviços municipalizados era primeira liga. E Primeira Liga, Tomar estava já na Primeira Liga e ombreava com serviços municipalizados como de Vila Franca, como de Louros, como de Cascais, que eram municípios muito evoluídos e com poderosos, porque vendiam muita água, tinham técnicos, tinham dinheiro, produziam e tinham muita capacidade técnica e até de base negocial. E houve sempre um problema que há 20 anos existia. O preço da água para a venda aos municípios era sempre a um preço muito superior. Por exemplo, a EPAL vendia aos clientes da EPAL em Lisboa água muito mais baixa, a baixo preço do que os municípios compravam. Essa foi uma luta eterna que hoje acho que se mantém. E agora, aquilo que eu percebo é que a reorganização das águas de Portugal levou que hoje já não existe águas do centro e a EPAL, nós de Tomar estamos integrados na EPAL. Mas é uma EPAL de segunda categoria.
E eu acho que falta aqui o poder de expressão público e de defesa dos autarcas desta coisa que é importante para nós, cidadãos, que pagamos a água e pagamos as faturas, é que o Estado tem dois olhos e tem dois pesos e duas medidas. Uma é a EPAL, que foi sempre uma coisa à parte do mundo das Águas de Portugal, e hoje faz parte das Águas de Portugal, mas funciona com uma lógica própria, em que eles conseguem vender escandalosamente, direi eu, e durante várias gerações de autarcas disseram isto nos últimos 40 anos, vendem a água a Lisboa aos seus clientes a um preço muito mais baixo, em baixa, do que nós compramos em Alta em Tomar. Ora, se eu vou comprar em Alta um produto e se o vou distribuir, tenho custos de distribuição, de manutenção de rede e tenho as perdas, eu, logicamente, estou a perder dinheiro. Agora, o Estado tem que olhar para isto e nunca olhou, e moderar isto. O Estado tem sido um árbitro que está sempre a proteger a EPAL. E a EPAL apresenta-se como lucros fabulosos, tem poder de investimento enorme para fazer, e bem, para ter uma infraestrutura capaz, mas à custa dos pobres dos municípios. Os municípios são tratados abaixo de cão, é a palavra que me vem à mente, mas têm sido tratados por todos os governos. Isto aqui não tem política, tem só gestão do nosso dinheiro e dos contribuintes, que é assim, o Estado, sendo dirigido pelo PSD e pelo CDS, trata os municípios desta maneira, mas quando o PS esteve no poder, e a alternância tem sido ao longo dos anos, é igual. O Estado tem um tratamento para os vários municípios, onde Tomar está, e é de Tomar que a gente está a falar, muito errado. Há autarcas que têm feito barulho, e há autarcas que eu não os ouço fazer barulho. Eu percebo os autarcas. É muito difícil um autarca do PSD dizer mal do seu governo do PSD, como é difícil um autarca do PS dizer mal do governo. Eu nunca fui muito habituado a dizer isso. Eu fiz sempre, e naquilo que fiz sempre, e continuo a fazer. Ainda aqui há dias, e agora não vinha a talho fosse, mas vou dizer isso aqui com aquele secretário de Estado da Saúde que veio tomar dizer que a gente não tinha direito a coisa, que ele estava a servir mal o PS e servir mal o Tomar. É notório, e eu saliento aqui, demitiu-se por uma razão diferente, não está agora em análise, mas afinal foi substituído por outra. Espero que seja melhor do que aquele não servia a nós. Aqui é a mesma coisa, nós temos de ter essa isenção. Portanto, esta discussão do Tomar não pode ser feita só dizendo, temos perdas, pois, o problema das perdas. Eu, por acaso, tinha aqui no bolso, que era para ir pagar uma fatura dos SMAs, e veio a talho que fosse, peguei na fatura, é da minha casa das Curvaceiras, onde eu praticamente vou pouco, e desliguei a rega do lado do canteiro que lá tinha já há 2 anos ou 3 e acabei com a relva para não gastar água, então só tenho lá umas plantas e umas árvores que carrego e pouco mais. E portanto, nestes meses agora, tenho aqui 4 metros cúbicos para pagar. 7,48 água. Resíduos sólidos, 3 euros. Saneamento, 5,16, porque eu sou um felizardo, tenho lá, graças ao doutor, como é que se chamava aquele presidente da Câmara que era oftalmologista, o doutor, agora esquece-me o nome. Murta. Foi no tempo do doutor Murta que foram postos aqueles esgotos. E depois, graças à intervenção das Águas de Centro no tempo do G. Paiva, que ligámos aquilo a Santa Cita. Portanto, eu sou dos privilegiados nas Curvaceiras, que não é a cidade de Tomada, é a zona histórica, tem esgotos, quando puxa o autocolismo vai ter a Santa Cita. Para isso eu pago 5,16 e de água 7,48 e 3 euros de resíduos sólidos. Também digo, não subcarrego, porque todo o lixo que eu produzo naquela casa trago num saquinho e venho pôr aqui no contentor ao pé da minha porta. Portanto, porque lá a recolha não é diária e aqui é diária, então trago lá para cá. Mas isso é uma gestão minha, é uma benesse que eu faço aos meus concidadãos que vivem ao pé de mim para não encher o caixote. Agora, a conta é esta. Agora quero dizer aqui uma coisa. Há que ter aqui uma coisa que falta aos SMAs, ao município e que me incomoda. É que nós temos que ver como uma empresa, os SMAs, eu defendi sempre que era uma empresa, que tem uma gestão que não é política, que é uma questão técnica, de boa gestão, de rigor, de eficiência, de melhoria da eficiência e da gestão da empresa, e como qualquer empresa, pública ou privada, deve ser gerida da mesma maneira, gerindo recursos e produzindo um maior lucro e a maior eficiência. E eu às vezes temo que os SMAs não tenham isso. Não estou a acusar nada, mas temo. E para fazer isso também é preciso reivindicar, também é preciso ir junto ao Estado, as entidades,
e lutar, porque ninguém dá sem luta isto. Eu sei bem, e hoje a Paiva está aqui também sabe bem, que no relacionamento que se tem com as entidades, sejam elas as Águas de Portugal, seja a EPAL, às vezes é preciso jogar duro e defender as coisas, porque é fácil para eles dizer que não, mas a gente tem que os pôr a dizer que sim. E só para terminar isto, eu tenho este recibo para ir pagar e incomoda-me, já uma vez me incomodei, fui aos serviços para pagar e desta vez parece que não tenho que ir. Mas eu recebo este recibo e diz assim este recibo: você esqueceu-se de pagar, tem aqui um recibo para pagar anterior e portanto está aqui e bem, diz que eu vou ao multibanco, se quiser pago só uma parte ou se quiser paga outra. Eu fico consciente, tenho que pagar isto. Qual não é o meu espanto, e posso pagar isto até o dia 26 deste mês. Qual não é o meu espanto, há 3 ou 4 dias recebi uma carta registada na caixa do correio e vou a abrir e dizem-me assim: vamos cortar a água, você tem um recibo por pagar. Eu disse: outro? Como eu tenho mais do que um contador, tenho que o tomar eu de lá, e se quer ver o outro. Fui ver, afinal não era referente a isto. Então se eu estou até o dia 26 para poder pagar, para que é que os SEMAS mandam uma carta registada a dizer que me cortam água em janeiro se eu não pagar isto no dia 26? Esperavam que eu não pagasse, porque eu vou sempre precisar de água, não fujo, eu e os outros clientes, e escusavam ter gasto aquela carta. Portanto, eu acho que é o exagero. Podem-me dizer que é ilegal, se a lei está mal feita, mudem-na. Agora, os SEMAS, ao gastar cartas, a mandar um corte para casa quando eu ainda estou em tempo de pagar, é escusado. Eu sei, e julgo que a resposta dos SEMAS será: é da lei, é dos regulamentos. Os regulamentos errados, a gente não os cumpre. Eu digo sempre assim: quem nunca estacionou o carro em cima do passeio? Porque quando não há sítio e a gente precisa de ir ao multibanco, se não houver, se estaciona em cima do carro de passeio. Se os SEMAS acham, ou a Câmara de Tomar, ou outras câmaras acham, unem-se todas, têm a Associação de Municípios, dizem ao Estado: mudem isto. Porque gastar uma carta a ameaçar corte a uma pessoa que ainda está a tempo a pagar, acho que é um desperdício de dinheiro. Exatamente. Isso também se chama gerir os serviços. António Paiva, para terminarmos, estamos já em cima da hora. Só vou referir-me a 2 coisas que me parecem fundamentais e têm a ver essencialmente com a marcação de objetivos. E por marcação de objetivos quero eu dizer o seguinte: nós não podemos estar 4 mandatos ou 5 mandatos depois ainda a dizer que temos perdas de 40%. Ou seja, quando há perdas de 40%, nós vamos reduzindo essas perdas. Primeiro, já disse, não acredito que sejam tudo perdas, é perdas e utilização da Câmara Municipal de água gratuita, e portanto estamos a meter isto junto das perdas, e portanto tenho de lembrar que todos os municípios que nos estão a ouvir, os nossos ouvintes, é basicamente um Presidente da Câmara dizer ao ouvinte, a qualquer um dos nossos ouvintes, o seguinte: se o senhor tem uma conta de 50 euros em casa, 20 euros, podia estar a pagar 20 euros mais barato. Porque 40% de 50, sabem aqueles que aproveitam os saldos, que saldos de 40% é muitíssimo bom. E portanto, uma conta de 50 não seria de 50, mas seria 30. E então se me perguntassem, eu queria que a Câmara Municipal trabalhasse em cima destes 40. E se me disser assim: não, mas eu terei de fazer investimentos, então programa os investimentos. Nós na altura fomos aos poços, é natural que agora os poços possam estar secos, e então há alternativas de furos se não quiserem vir bombar a água do rio. Agora, pensar alternativas para que os municípios não tenham de pagar estes 40% a mais é muito mais do que pura e simplesmente lamentar a dizer: isto continua nos 40, eu entrei com 40, quando eu sair vamos outra vez continuar com 40 e portanto eu passei por cá e não fiz nada. Isto não pode ser assim. Está nos 40, o objetivo é reduzir e vamos reduzir assim e assado. É isto que é exercer o lugar no Executivo. O segundo aspecto é tentar também mostrar onde é que eu acho que pode ser muita coisa feita, e já na altura defendemos isto, e não era fácil, mas já há setores perfeitamente definidos. O Alexandre disse bem, é preciso a telegestão também ao nível da rede em baixa, ou seja, da rede que serve os vários prédios. E não é fácil, e eu sei que não é, mas é como digo, já foi feito o primeiro estudo, que é tentar perceber quais são os setores autónomos. Para quê? Para você saber assim, olha, desta conduta vão para 20 ou 30 ou 40 ou 50 prédios, certo? E à entrada desta conduta você mede a água que ali passa. E depois é o computador que faz isso, não é mais ninguém. Soma as contas todas e o número de metros cúbicos daqueles 30 ou 40 ou 50 prédios servidos por aquela conduta,
e percebe qual foi a perda daqui até lá. Não, isso é uma ruptura. Eu Se houver sirvo- uma ruptura, há um alarme, porque Exatamente. há um gasto excessivo, alarme. Há alarme. Ora, estes passos têm de ser dados. Não são passos muito caros, são passos que requerem um acompanhamento contínuo e, digamos, ir gradualmente. Começa-se por a cidade, depois vai para as freguesias mais populadas e depois para outras e depois para outras, e a dada altura, se tivessem continuado os estudos que já existem na Câmara, hoje já estaríamos com perdas muito mais baixas. Atenção, estou sempre a falar de perdas, ou seja, estaríamos a corrigir aquelas perdas que, em minha opinião, onde andar nos 20, 20 e tal %, que poderiam ir até ali aos 10, 14, 15, e abaixo dos 10 é muito difícil. As grandes, os municípios como Barcelona, Paris, etc., que fazem, que estão na ponta, vão conseguindo baixar, mas há sempre perdas, e até perdas quase naturais. Mas isto tem influência quer no abastecimento de água, quer depois no tratamento de esgotos. Porque depois é possível perceber o quê? Há chuvas. Nas redes de esgotos, muitas vezes, não vai só o nosso esgoto, vai também as águas das chuvas, que entram na ETAR e depois está a Câmara Municipal a pagar. Não é a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, quando paga, apresenta-lhe a conta e, portanto, vem na conta que o Alexandre acabou de mostrar, numa casa onde praticamente não está, paga 30 €, que é o que está aí de conta, não é? Mas é de 2 meses. É de 2 meses, portanto paga 16 €, mas lá está, tinha aí uma reduçãozinha de 40% se isto estivesse a ser bem feito, está a ver? Portanto, 40% poupava 8 €, Alexandre. O que está a dizer faz todo sentido e é este mesmo caminho. Mas o problema aqui, lá está, uma coisa é dizer que temos 40%, outra coisa é dizer que na realidade temos só 20%, que são os 20% que a gente podia trabalhar. Exatamente. Os outros 20% tecnicamente é quase difícil tê-los. Portanto, há aqui, agora, eu acho que houve aqui uma descontinuidade, e não estou agora aqui a dizer isto como eu é que sou esperto, e até porque isto tecnicamente é assim, sempre foi assim. Agora, o que o Engenheiro Paiva disse tem razão, tem que se ir evoluindo, acompanhando e fazendo sempre. Agora, se a gente hoje já não devia de haver nenhum jardim regado por rede pública. Ao dia de hoje, 2017, já não devia haver nenhum jardim temos regado por rede pública. Temos de estar a evoluir. Agora, se a gente para de evoluir nas coisas... Claro. Não é. Muito bem, naturalmente vamos, como já aqui foi dito, voltar a estes temas para o ano, mais em concreto. E ficávamos então por aqui. Então, um bom Natal aos ouvintes e um bom ano, e a gente Obrigado. Voltar, eu e o Engenheiro António Paiva e o Melenas ou alguém que seja aqui, umas vezes uns outros, que boas festas a todos, um bom Natal e um bom ano, em que a gente tenha paciência para se aturar uns aos outros e falar abertamente sobre as coisas. Um bom ano também, um bom Natal a todos e um bom ano de 2018, que é o que desejamos para nós e, naturalmente, quando desejamos para nós, para todos os ouvintes da Rádio Hertz. Muito obrigado. Ficávamos então por aqui. Já sabe, voltamos depois já em janeiro. Até lá. Fique bem. Fique com a Hertz.